E nós temos no vídeo de hoje alguns fracassos do PT. Temos o seu Danones, que além de ser o campeão das fake news de 2022, agora resolveu atacar pastores. Simone Steph andou falando uns paranauês meio esquisitos. Vamos falar de Senado, STF, militares, muita treta no vídeo de hoje. E se você já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E rapidinho, antes da gente começar a pauta do vídeo de hoje, que está recheada, eu quero lembrar a vocês que já está no ar a minha plataforma oficial de intrigas, o Clube Marisa, onde por apenas R$ 9,90, custa menos do que um lanche por mês, você tem acesso a clube de leitura, análise de livros, também vídeos que são proibidos aqui no YouTube, aqueles assuntos que eu não posso comentar, pois está tudo lá na minha plataforma. Entra no link que está aqui na caixa de informações ou no primeiro comentário fixado e também aproveita porque a minha livraria está em promoção, são vários títulos com até 60% de desconto. E agora sim, vamos para a pauta. Vamos começar com notícias do Sul. Vice-líder do governo pede providências ao MP contra ato político da Universidade Federal de Pelotas. Evento vai ocorrer no mesmo dia em que o presidente Bolsonaro visita a cidade, que no caso é hoje, terça-feira. Ele vai estar lá na Fena Doce, em Pelotas. E o Pedro Halal, lembram do Pedro Halal, que durante a pandemia fez aquela história das bandeirinhas, do fecha tudo, que era muito amigo do Leite? Pois é ele que está organizando esse evento, esse protesto. Tem até um áudio circulando aí nas redes sociais, porque ele quer um evento do mesmo tamanho dos eventos do Bolsonaro. Bom, quando o Bolsonaro sai pra rua, a gente sabe muito bem o que acontece, multidões. Agora, quando o PT vai pra rua, o que a gente vê são essa meia dúzia de gatos pingados que estiveram em Belo Horizonte e mais um fracasso retumbante das manifestações de rua do PT. Senta, assiste e dá risada desse fracasso. E agora aqui vamos continuar falando da campanha esquerdista. Por um milagre que até eu não entendi, o TSE nega pedido para tirar do ar o canal LulaFlix. O domínio pertence à campanha do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL. E eu já recomendei, fica mais uma vez aqui, a recomendação de que vocês acessem essa plataforma LulaFlix, porque ali vai refrescar a memória do pessoal que esqueceu do passado, quando tinha malas de dinheiro, petrolão, mensalão, sobre vários escândalos que muitas vezes as redes sociais derrubam a postagem, mas que tá tudo escrito lá e detalhado tintim por tintim. Vamos aproveitar porque esse site é uma preciosidade. Aliás, será que vocês querem que eu faça alguns vídeos aqui sobre matérias do LulaFlix? Se quiserem, deixa aqui nos comentários, se tiver bastante gente pedindo, eu faço esse conteúdo para vocês. E socialismo pros outros, né? Pra mim, eu quero muito dinheiro. PT libera mais 34 milhões de fundo eleitoral para Lula. Até o momento, o dinheiro que o petista já recebeu para a eleição é 190% maior que a receita do presidente Bolsonaro. E eles ainda têm a cara de pau de dizer que o Bolsonaro fazendo live na sua casa é abuso de poder econômico, sendo que não gasta nem um centavo para fazer live. Já o candidato do PT gasta muitos e muitos milhões na sua campanha. Quantas pessoas poderiam matar a fome com esse dinheiro, já que eles dizem tanto que querem acabar com a fome, né? Quantos quilos de picanha o Lula poderia comprar para distribuir para o povo brasileiro com esse dinheiro que ele está torrando por aí? Uns gastos até meio estranhos, mas não vou falar muito que eu não quero que derrubem esse vídeo. Simone Tebet, a Simone Steph reapareceu e olha só a malandragem desta pessoa. Alguém tem que colocar juízo na campanha do Lula, de Simone Tebet. Senadora enviou mensagem a apoiadores do ex-presidente afirmando que é preciso tirar o vermelho da rua. Vou repetir, Simone Tebet quer
tirar o vermelho da rua para não assustar eleitores conservadores. Traduzindo aqui, a Simone Steph quer que o Lula esconda o vermelho, que sempre foi a cor deles. Quando eles vão às ruas, a gente vê aquelas bandeirinhas vermelhas, não tem bandeira do Brasil. Quer que esconda as pautas, que eu já cansei de falar aqui, né, sobre religião, sobre tirar o bebê da barriga da mãe, todas essas coisas. Eles querem esconder a real face do PT para ver se eles enganam os incautos. Mas se depender da gente aqui na internet, isto não irá acontecer, querida Simone Steph. E olha só quem é que vota no Lula, matéria dos Antas, não sei por quanto tempo isso aqui vai ficar no ar, porque é uma coisa que o TSE não gosta muito que a gente fale, mas está dizendo que o Lula recebeu 4 de cada 5 votos dos eleitores presos. Por que será? Será porque eles pregam a política do desencarceramento, de acabar com a lotação no presídio, soltando os bandidos na rua, para que o pobre que tem que pegar ônibus de noite para voltar do trabalho seja assaltado? Porque quem se ferra com esse negócio de soltar bandido é o pobre, né? O Lula tem lá sua segurança, seus carros blindados, para ele não tem problema nenhum. O problema é para nós, réis mortais, que ficamos nos expondo aí em horários perigosos, porque a gente precisa trabalhar. E tá essa polêmica aí também do STF, do número do aumento de ministros. Saiu a seguinte notícia no G1. Líder do governo Bolsonaro diz que proposta de aumentar número de ministros do STF é reação a ativismo político e judiciário. E eu até entendo, mas aqui cá entre nós, tá? Não precisa botar mais ministros no STF. A gente conseguiu eleger um Congresso que teoricamente, pelo menos teoricamente, é mais à direita, mais liberal, mais conservador. Então basta 2 medidas: cumprir a lei, né, analisar os projetos de impeachment que estavam sendo engavetados lá pelo seu professor Girafales do Congresso, Pacheco, e também derrubar aquela PEC da bengala. Por que todo servidor público tem aposentadoria compulsória aos 70 anos e só as beldades do STF ficam até os 75 anos? Basta essas 2 medidas que a coisa já se emenda. Não precisa fazer todo esse espalhafato que estão fazendo aqui. Talvez a coisa seja um pouco mais simples. E por falar em STF, agora vocês vão entender a realidade nua e crua de por que essas ações, esses pedidos de impeachment que estão lá no Senado nem vão para frente. Porque se um senador resolver colocar essa pauta em diante, como muitos têm o rabo preso, acontece isso daqui que está acontecendo com o Collor, ó. STF marca julgamento de ação contra Collor na Lava Jato. Esse presidente é réu por lavagem de dinheiro, corrupção passiva, organização criminosa, mas ele nega acusações. Não vou entrar no mérito aqui se ele é culpado ou inocente. Eu acho que se tem indícios, eles têm que ser investigados. Agora vamos comparar Collor com o Renan Calheiros. Renan Calheiros teve um engavetamento de processos, né? E tantas outras figuras que a gente viu defendendo os abusos do judiciário que tem os seus processos engavetados. É esse entrave aqui que precisa acabar. Acabar o foro privilegiado para tirar os nossos parlamentares das mãos do STF. Só assim que a coisa vai funcionar. E por falar em Senado, olha que interessante essa notícia. Suplente de Flávio Bolsonaro participa de ato de apoio a Lula. Vocês lembram da história do rachadinha do Queiroz e de tudo mais, né? Ficou muito óbvio naquela época, e eu cheguei a comentar isso em alguns vídeos, que queriam derrubar o Flávio Bolsonaro para colocar o suplente. E olha aí que lindinho, né? Paulo Marinho, que tanto tempo falou que era de direita, que era contra o PT, blá, 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 está lá no evento Lula Livre, provando, mais uma vez, que não existe terceira via, não existe isentismo nessa eleição. Ou você vota branco, nulo, para eleger o Lula, ou não vai, ou vota no 13, ou você vai e vota 22 para tentar livrar o nosso país das garras do comunismo. E outro senador, aí agora eu quero que vocês vejam isso comigo para entender se é ou se não é fake news. O Globo deu a notícia de que o Romário não fará campanha para Bolsonaro após voto em Silveira. Apostou em candidato de outro partido inelegível. Ali o ranço do Romário, porque o Bolsonaro falou no último dia que iria votar no Daniel Silveira. Só que enquanto a Globo publica que o Romário não vai apoiar o Bolsonaro, o próprio Romário fala o seguinte no seu Twitter: sobre o meu apoio no segundo turno, os fatos que vou relatar aqui são públicos. O presidente, mesmo sendo do meu partido, resolveu apoiar um outro candidato, declarando voto a ele no dia da eleição. Apesar disso, como disse ao Globo, eu tenho palavra e mantenho meu apoio.
apoio. Então ele falou pro Globo que mantém a palavra, mantém o apoio, e o Globo noticiou o contrário. Isso não é fake news? Aí depois ele reafirma que é do PL e que sim, vai apoiar o Bolsonaro. Será que o Alexandre de Moraes vai mandar derrubar essa notícia aí também, igual ele fez com a Gazeta do Povo? É uma perguntinha retórica. Bom, vamos ao Janones, que depois de espalhar mentiras, fazer fiasco, ter problemas com leite condensado, os acessórios de brincadeiras adultas no Reclame Aqui, que eu não vou falar muito sobre essa notícia, porque eu ainda prefiro acreditar que um absurdo desses é mentira. Se não sabe o que é, pesquisa aí André Janones e leite condensado. Mas vamos aqui falar sobre Janones, que depois de ter espalhado várias mentiras, agora decidiu atacar pastores. É exatamente o que ele está fazendo e eu vou ler o que ele publicou. Vou pedir que pastor, entre aspas, né, desrespeitando aí, não sei, da religião, mas ele tem pessoas que vão, né, que são o rebanho dele. Então ele no Brasil, num país democrático onde tem liberdade religiosa, ele pode se denominar pastor, sim, e quem faz esse tipo de coisa está desrespeitando a religião alheia. Mas vamos lá. O pastor André Valadão, ele quer pedir que seja desligado da Igreja Batista da Lagoinha, quer desligar o pastor da igreja. Ninguém na igreja suporta esse maldito, chamando o pastor de maldito. Só que ninguém tem coragem de falar em respeito ao pastor Márcio Valadão, que é muito amado e respeitado. Óbvio que o pedido não será aceito, mas será simbólico. E o Janones não para. E aí o Janones postou o seguinte: já que o Nicolas disse que não sou membro da Lagoinha, segue o vídeo da minha conversão em 2016 pelas mãos do pastor Márcio Valadão. Agora aguardo o vídeo do miliciano, ainda chamando o Nicolas de miliciano, se batizando de mentirinha pelas mãos do bandido ladrão. Aí chama de bandido e de ladrão o pastor Everaldo. Não conheço, mas aqui é um ataque a outro pastor, né? Janones ataca pastores, é isso aí. O André Valadão faz umas postagens que aí a gente entende porque que o Janones tá tão nervosinho. Votar no Mula, quem tá dizendo isso é o André Valadão, votar no Mula é autorizar um modelo de governo amigo de países socialistas comunistas, é dizer sim aos frutos, é incentivar a ideologia de gênero para crianças nas escolas e, acima de tudo, estatizar a nação, levando a estagnar a economia e fechar portas para o mundo. É exatamente isso que o movimento socialista faz. E aí, o André Janones vai lá e mais uma vez ataca o pastor, chamando ele de vagabundo. Ó, e votar no Bolsonaro é permitir que vagabundos como você continuem a mentir livremente, assediar as irmãs da igreja. Ainda faz uma acusação bem grave. Você não representa a nossa igreja hipócrita e suja. Bom, xingou bastante o pastor, né? Não sei o que vocês acham, mas eu acho que ele tá bem descontrolado. E aqui só mais uma postagem do André Valadão, que mostra como ele, na verdade, ele só está falando a verdade, porque esquerdista detesta a verdade. Quando a gente fica sabendo da verdade, a gente não vota mais na esquerda, né? E, gente, não sei quanto a vocês, mas eu estou ansiosa por esse debate. Lula e Bolsonaro confirmam presença em primeiro debate do segundo turno. O pool formado pela Folha do São Paulo, o UOL, TV Bandeirantes e Cultura vai realizar evento agora no dia 16 e parece que Malu Gaspar já sabe a estratégia, ó, a estratégia do Bolsonaro para tentar irritar Lula no debate. Basta dizer a verdade que o Lula fica nervoso, viu? Acabou, nem precisei ler toda a matéria. Mas aí ela tá falando que a ordem na campanha da reeleição é ir para cima do petista, que neste domingo disse que colocaria repelente no corpo para evitar mordidas de Bolsonaro. Bom, pelo que eu tô observando aí, esse Bolsonaro do segundo turno é aquele Bolsonaro raiz que não tem papas na língua, está indo para cima mesmo, e é isso que a gente gosta. A gente prefere que o Bolsonaro fale todas as verdades para que ninguém depois venha dizer que foi enganado votando na esquerda, porque a gente tá avisando há muito tempo. E outra notícia que eu tô louca pra ver é o resultado da tal apuração que os militares fizeram com relação à eleição. Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, todos eles disseram que estão esperando e os militares estão em silêncio. Gente, eu queria saber, eu queria ser uma mosquinha, por que eles estão em silêncio? Então eles estão em silêncio sobre a fiscalização paralela da votação do primeiro turno e o TCU analisa ofício para requisitar documentos do Ministério da Defesa. Militares têm sido usados
manipulados por Bolsonaro, oh meu Deus. Então a treta é que o TCU tá querendo explicações sobre essa tal fiscalização e os militares estão bem quietinhos. Será que eles estão dando corda pra galera se enforcar? O que vocês acham? E outro apoio, e aqui para vocês entenderem como é que funciona a política, tá? Analisa esse artigo aqui e vem comigo. Vice de Rui Costa declara voto em Bolsonaro. Bom, Rui Costa, esquerdista, lá do Nordeste, todo mundo sabe, e aí o vice dele tá dizendo que tomou juízo. Será que tomou juízo, né? Tem que ter muito cuidado com essas pessoas, assim, Romário, né? Agora que o vice do Rui Costa, dizendo que tomaram juízo. Quando a gente vai ler, a gente descobre qual é o motivo que fez ele trocar de lado, ó. Interesses, já dizia Brizola. O partido explicou que, sob a coordenação do senador petista Jacques Wagner, foi prometido ao PP, olha, vai olhando aí os alinhavos da galera, que o governo estadual, durante os 9 meses finais do atual mandato, ficaria com ele, né? Isso porque o Rui Costa se afastaria para concorrer ao Senado e o senador Otto Alencar disputaria o governo baiano. Nesse arranjo, João Leão se tornaria governador por 9 meses e não se candidataria a nenhum cargo em outubro. Mas, para variar, o PT não cumpriu o acordo, a esquerda não cumpriu o acordo. Wagner anunciou uma nova composição de chapa. Nela, o vice-governador não teria nenhuma participação, nem assumiria o governo 9 meses. O Otto Alencar não aceitou se candidatar para governador e o PT decidiu um nome próprio ao secretário estadual da Educação, Jerônimo Rodrigues. Então aí, PT se enforcando de novo na própria corda, eles mentem tanto que até para os aliados eles mentem. Aliás, os aliados dessa galera revolucionária são os primeiros a ir pro paredão quando eles vencem, tá? Não criem ilusões. Outro assunto que repercutiu bastante foi a história de uma professora que teria feito uma saudação nazi, como vocês estão vendo aí, por causa da suspeita disso. Ela já vai ser demitida com base num vídeo de 7 segundos, onde parece de relance que por um momento talvez ela tenha feito essa saudação. Isso aqui eu trouxe pra gente pensar se a gente quer viver nesse país que, por causa de vídeos de 7 segundos, pessoas são demitidas, canceladas, desmonetizadas e perseguidas, né? É esse o Brasil que vocês querem viver? E vamos fechar com notícia boa, né? Vamos fechar essa terça-feira com notícia boa. Graças a Bolsonaro, obrigada, Petrobras anuncia redução de 5% no preço do gás natural. O reajuste reflete a queda de 11,5% no preço do Brent de agosto a outubro. Contratos usam barril de petróleo como referência e vai baixar também o diesel. Isso, é claro, reflete no preço dos alimentos. Bom, meus amigos, as notícias que eu tinha para hoje eram essas. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.